a partir do verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinavam do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: Fazeste ao largo e lançai, fazeste ao lago, ou saí com o barco e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista a pesca que fizeram, admiraram-se todos. Apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homem. Arrastando-se eles os barcos sobre a praia, deixaram e o seguiram. Amém? Podem assentar, queridos. Pai, nós te louvamos nessa noite, engrandecemos o teu nome. Queremos pedir, Senhor, que a tua palavra nessa noite, ó Pai, venha de encontro aos nossos corações. Senhor, nós precisamos, ó Pai, sermos avivados, reavivados pelo Senhor. Que nessa noite, Senhor, o teu Espírito Santo venha como chama de fogo em nossos corações. Que o Senhor Deus possa aquecer os nossos corações, muitas das vezes frios, os nossos corações, muitas das vezes, ó Pai, Senhor, sem esperança, desacreditado, ó Pai, mas que nessa noite, Jesus, a tua palavra venha nos reavivar nessa noite, venha nos trazer esperança, ó Pai, porque, Senhor, somos a tua noiva, que o Senhor venha nos adornar nessa noite, que o Senhor venha nos aquecer, que o Senhor venha nos cobrir, Senhor, com a tua santa e maravilhosa presença nessa noite, porque nós queremos viver, Senhor, o melhor dessa terra, e só conseguimos viver o melhor dessa terra embaixo das tuas mãos e diante da tua presença. Nós te damos total liberdade e legalidade ao teu Espírito para que venha agir no nosso meio, Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor, pedimos que o Senhor leve a nossa mente ao trono da tua glória, Senhor, que toda distração seja jogada por terra. Não deixe, Senhor, que nenhum espírito de distração venha agir no nosso meio nessa noite. Mas, Senhor, que venhamos, ó Deus, estar conectados ao trono da tua glória, para que a tua glória se manifeste neste lugar de forma extraordinária. É o que nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Deus é muito bom. Deus é muito bom, não é? Nossa, desde o início, e o pastor estava ali com o Clésio ali, a gente fica no estacionamento ali, mas a gente fica com o ouvido ligado, e o pastor estava falando, esses dias também eu estava lendo sobre Jó, e assim, é maravilhoso você ver, não o que Jó passou, mas é maravilhoso a gente ver o que Deus fez na vida de Jó, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas pregando, né? Jó perdeu tudo, mas Deus restituiu tudo. Mas, queridos, quando a gente lê
para no texto para ver o processo de Jó, foi difícil demais. O processo que Jó passou foi difícil demais. Mas isso nos dá esperança, porque eu creio aqui que nenhum de nós aqui, talvez, tenha passado pelo menos 10% que Jó passou. E muitos de nós acabam reclamando, acabam murmurando, e não completamos o processo. Muitas das vezes nós desistimos, desanimamos na nossa caminhada. Por isso, querido, que é muito importante nós lermos a Bíblia, fazer nas nossas devocionais. Estava ali fora conversando com o pastor, o quanto Deus nos muda nas nossas devocionais, o quanto Deus fala com a gente, o quanto Deus vem de encontro e nos mostra o quanto somos errantes, pecadores, o quanto nós temos que mudar, o quanto nós adquirimos conhecimento nas nossas devocionais, o quanto Deus fala conosco, o quanto nós temos de experiências com Deus nas nossas devocionais. Porque nesse lugar, essa hora, nesse momento qual nós estamos aqui, é um momento de celebração da igreja do Senhor Jesus. É o momento em que nós adoramos ao Senhor como igreja, uníssono, em um só propósito. Mas aonde Deus vai mudar você é nas suas devocionais. Onde Deus vai transformar a sua vida é nas suas devocionais. É por isso que nós vivemos um tempo de igreja doente, porque igreja que só se alimenta de pregação de púlpito. Quando nós nos alimentamos só de pregação de púlpito, nós não crescemos. É maravilhoso, é. As palavras que são ministradas aqui são maravilhosas. Mas se nós não dermos continuidade, se nós não alimentarmos a chama que é acesa aqui, porque aqui, muitas das vezes, Deus desperta algo em nós. Deus desperta algo em nós. Agora, nós precisamos continuar colocando a lenha no altar, vamos dizer assim, para que toda sujeira seja queimada. Leiam a Bíblia, façam devocionais, estudem a Bíblia. Nós vemos aqui que essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? O título do texto aqui, do capítulo é a pesca maravilhosa. Mas eu não quero falar com você hoje sobre a pesca maravilhosa. Quero falar com você hoje sobre algo que me chamou a atenção. Essa semana eu lendo, ouvindo. Eu gosto muito de ouvir a Bíblia, eu leio, mas eu gosto muito de ouvir, porque ouvindo eu consigo me introduzir dentro da história. De vez em quando dá até umas espadadas. É maneiro você ouvir a Bíblia que tem os sons, né? O som de mar, o som de espada, o som de flecha, o som quando alguém enfia a faca, enfia a espada. É bom, te coloca dentro da história, né? E nós vemos que essa é uma passagem a qual nós vemos Jesus, uma multidão que estava ali disposto, ali o texto fala que eles estavam dispostos, querendo ouvir uma palavra de Jesus. A multidão empurrava, eles estavam querendo ouvir a palavra ali. E nós vemos que ali relata de 2 barcos que estavam chegando, estavam encostando na praia. 2 barcos, um desses barcos era o barco de Pedro, né? E nós vemos que eles estavam ali já lavando as redes de uma noite sem sucesso nenhum. De uma noite onde eles saíram para pescar, porque esse era o trabalho deles. Esse era o trabalho deles, era onde eles tiravam o sustento, onde nós vemos ali, onde eles tinham que pagar impostos, onde eles tinham que alimentar. Era uma empresa. Vamos colocar assim, o barco de Pedro com os seus sócios ali, era uma empresa. E eles saíram à noite. Eu não sei aqui quem gosta de ver aqueles, passa, né, no Discovery, passa das pescas, né? Que os caras ficam 10 dias, 15 dias em alto mar,
e os caras pescando, e às vezes quando eles não conseguem pegar, a frustração, eles ficam fazendo conta, o que tem que pagar, nós não vamos conseguir pagar, e tem os funcionários e tal. Provavelmente essa era a situação também de Pedro, que eles necessitavam do peixe para o mantimento, para pagarem as contas. Então nós vemos ali que Pedro, eles eram homens extremamente experientes em relação à pesca. Eram homens que estavam acostumados a ir para o mar, eram homens que conheciam os pontos do mar, aonde lançar a rede, qual o melhor horário. Eles conheciam, eram pessoas experientes, eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E nós vemos que eles passaram a noite toda e não pegaram nada. Será que eles estavam no lugar errado? Será que eles lançaram a rede no lugar errado? Será que eles foram, fizeram o serviço errado no dia? Eu creio que não. Eu creio que não. Eu creio que isso já era uma oportunidade para Jesus entrar no barco de Pedro. Creio que Jesus, já sabendo do que tinha acontecido, a oportunidade de Jesus entrar no barco de Pedro, na vida de Pedro, ele provavelmente escondeu os peixes, porque ele já sabia o que ia acontecer à frente. E eu queria fazer algo com você nessa noite, perguntar algo para você nessa noite. Eles vieram de uma frustração, eles vieram de uma noite frustrante, de um problema grande, de uma falta grande. Nessa falta, Jesus foi apresentado, se apresentou a ele. E talvez muitos de nós, Jesus foi apresentado ou entrou na nossa vida por uma falta, por uma noite de frustração, por uma noite de problema, por algo muito ruim, por vários fatores em si. Jesus entrou no nosso barco dessa forma, que talvez, se ele não tivesse escondido o peixe, se ele não tivesse permitido que o problema tivesse acontecido, que algo de ruim acontecesse, que essa falta acontecesse, talvez Jesus não entraria no nosso barco. Porque às vezes, quando as coisas estão muito boas, caminhando para algo bom, a nossa vida está uma vida sensacional, onde nós não temos falta de nada, onde tudo anda certinho. Nós não procuramos, nós não adoramos, nós não buscamos, nós não nos rendemos e nós não vivemos experiências extraordinárias. O que eu estava falando aqui, nós não podemos nos contentar em viver. Nós hoje estamos passando por um momento onde as igrejas estão, nós como membros, estamos acostumados a viver uma liturgia, onde nós esperamos a semana passar e sabemos, domingo eu tenho um compromisso, que domingo eu tenho um culto na igreja, e você vem para o culto, eu venho para o culto, nós assistimos o culto e nós vamos para casa. E nós viemos para cá, cantamos os louvores, nós, na nossa mente, a mente, muitas das vezes, já sabe o que vai acontecer. Eu vou chegar lá, vai acontecer isso, vão ser 5 louvores, assim, assado, vai ter a mensagem, vai ter o momento de conectar e tal, e vou para casa de novo. Há quanto tempo que nós, eu e você, não vivemos um sobrenatural de Deus?
Há quanto tempo eu e você não vemos algo sobrenatural de Deus? Porque Deus nos chamou para viver o sobrenatural, querido. Deus nos chamou para viver o sobrenatural e nós nos conformamos em viver somente no natural. Eu não estou falando aqui, pregando aqui, sobre pessoas saírem correndo dentro da igreja, dando cambalhota, pulando. Não estou falando nada disso, não. Estou falando de viver, nós vivermos, a nossa experiência, uma experiência extraordinária com Deus. Ao ponto a qual Daniel viveu, ao ponto a qual Sadraque, Mesaque e Abednego viveu, ao ponto tal que Jó viveu, ao ponto tal que Josué viveu, que Moisés viveu, que Elias vivia, que Josué vivia. E uma coisa me chamou a atenção desses homens, sabe? Hoje nós somos taxados assim, a nossa geração como a pior geração de todas. Um montão de gente fala que é a pior geração. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu não fiquei triste. Sabe por quê? Porque em todo momento na Bíblia, onde eram se levantadas as gerações ruins, eram se levantadas pessoas de Deus para mudar a geração. Se eu estou vivendo uma geração ruim, se a minha geração está sendo ruim, eu tenho orado a Deus, Senhor, eu quero ser o que vai fazer diferença na geração. Eu quero ser o que o Senhor levante na geração para fazer a diferença. Porque nós precisamos. Nós somos igreja. Nós às vezes nós não temos a noção que nós somos a boca de Deus na terra. Queridos, a forma de Deus agir na terra é através de quem? Da igreja. A forma dos milagres acontecer é através de quem? É da igreja. É através das minhas mãos, das suas mãos. É através das nossas orações, é através das nossas intercessões, é através da nossa adoração, a forma de Deus agir na terra. E nós estamos nos contentando de nada acontecer muitas das vezes. De nada acontecer. Nós somos um povo que nós precisamos. Será que nós vamos precisar passar na moenda para nós nos despertarmos? Nós precisamos nos atentar. E nós vemos que quando Jesus pede Pedro, deixa eu entrar no seu barco que eu quero ensinar a multidão. Jesus entra e começa a ensinar a multidão e eles estão lá lavando a rede. Eles estão lavando a rede. Colocam a rede de volta no barco. Assim que Jesus acaba, Jesus fala assim: vamos ali para um lugar mais fundo. Vamos ali. E interessante que toda vez quem pesca, toda vez que você termina a pescaria, quando nós fomos na praia, a gente estava vendo os caras pescando, trazendo pescando. Depois que eles tiram os peixes da rede, eles lavam a rede. Eles lavam a rede todinha, mesmo pegando peixe ou não. Eles têm que lavar a rede. Porque fica sujeira na rede, você tem que pôr a rede para secar, porque senão a rede apodrece. E a rede fica pronta para o próximo uso. A rede fica pronta. E uma coisa interessante é que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender e lavar as redes. Porque às vezes eles vieram de uma noite ruim, eles não jogaram a rede fora. Eles lavaram a rede porque eles iam tentar no outro dia. E muitas das vezes nós deixamos a rede, viemos de uma noite sombria, uma noite sem pegar nada, uma noite ruim, e nós abandonamos a rede.
Nós deixamos a rede toda suja, não fazemos o processo adequado. Quando Jesus falou, vamos pescar, a rede estava pronta para ir pescar. Já pensou se ele tivesse jogado a rede fora? Se ele tivesse deixado a rede toda suja? E Jesus falando, vamos? Espera aí, Jesus, que eu tenho que lavar a rede. E muitas das vezes acontece oportunidade, Deus fala assim, vamos, é a tua hora. O pastor fala, vamos? Espera aí, pastor, tem que lavar a rede. O líder de ministério fala, vamos? Espera aí que eu tenho que lavar a rede. Existem desculpas a serem dadas. Existe falta de preparação. Nós não sabemos a hora que Deus vai falar assim, vai e faz. Uma coisa eu aprendi. E eu carrego isso comigo. Eu não sou melhor do que ninguém. Fala igual o Paulo, de todos eu sou o pior. Mas uma coisa eu aprendi, querido. Eu vim pregar hoje. O pastor ele mandou mensagem essa semana, Léo, prega domingo? Prego. Eu vim pregar hoje. Hoje eu já começo a buscar a Deus para a minha próxima pregação. Eu fico pronto. Eu posso chegar aqui qualquer dia, qualquer domingo que for, e chegar aqui e falar, você vai pregar. Eu subo e prego. Porque uma coisa eu aprendi, eu tenho que estar pronto. Eu não sei a hora que Jesus vai falar comigo assim, é agora que eu preciso, é agora que eu quero que você faça, é agora que você vai fazer. Eu tenho, porque às vezes eu dobro o meu joelho, você dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado por Ti. Jesus, Deus, se você ler na Bíblia, Deus nunca chamou ninguém à toa. Deus nunca chamou quem não estivesse fazendo nada. Deus nunca vai levantar pessoas que não têm comprometimento. Primeiro você se compromete. Busca. Leia. Entenda. Eclesiastes fala do tempo. Há tempo para todas as coisas. Tempo. Deus não te dá amigos. Deus te dá tempo para você investir em amizade e você fazer amigos. Senhor, abre a minha mente para a Tua palavra. Senhor, me dá entendimento. Deus só vai te dar entendimento e vai abrir a tua mente se você ler. Se você não ler, Deus não vai botar a Bíblia na sua cabeça. Se você não ler, Deus não vai fazer isso. Deus não vai te usar se você não se preparar para isso. Sabe o que Deus vai te dar? Uma coisa interessante, o tempo. O tempo. Eu acho que é a única coisa que todo ser humano tem em igualdade é o tempo. O Cristiano Ronaldo, ele tem o mesmo tempo que eu, que você. O homem mais poderoso quanto o mais pobre dessa terra, ele tem o mesmo tempo que eu e que você. Agora, o que difere é o que cada um faz com o seu tempo. Pessoas investem tempo em coisas que edificam, pessoas investem tempo em coisas que não edificam. Às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, nossa, como essa pessoa é inteligente, como essa pessoa ela é eloquente, como essa pessoa, nossa, que entendimento. Pergunta quantos livros ela lê por mês. Às vezes você vê alguém, vou dar um exemplo que eu dou para muitos jovens e para muitas pessoas, é o exemplo do Osés da Isabel. Exemplo do Oséias. Oséias é um exemplo.
um exemplo de crescimento, um exemplo de mudança de vida. Oséias é um exemplo. O quanto Oséias estudou, o quanto Oséias se abdicou, o quanto Oséias abriu mão de estar junto com o pessoal da igreja ao final de semana para estar estudando. Continua estudando. Já chegou quase o nível, vamos botar assim, né? Máximo, mas continua estudando. Quantas vezes ele foi reprovado? Ele lavou a rede, esperou um momento e foi de novo. Ele estava contando para mim que ele foi reprovado 3 vezes, desmaiou 3 vezes na natação, mas não desistiu. Entrou na aula de natação, aprendeu a nadar e depois foi de novo. Um exemplo do tempo, do que cada um faz com o seu tempo. Agora, quantas pessoas da mesma idade do Oséias que não querem nada? Da mesma forma, somos nós no reino de Deus. Quanto tempo eu e você, nós estamos investindo em crescimento? Quanto tempo eu e você investimos na palavra? Quanto tempo eu e você investimos em falar de Jesus para as pessoas? Quanto tempo? Agora, quanto tempo eu e você nós ficamos no TikTok? Quanto tempo eu e você no Facebook? Quanto tempo eu e você no Instagram? Quanto tempo investindo em inteligência artificial? Quanto tempo? Aí nós queremos que Deus, Senhor, eu quero ser usado. E o tempo que nós temos? Olha o tempo que Daniel investia com Deus, em oração. Olha o tempo que Moisés investia. Olha o que Elias abriu mão. Olha o que Eliseu abriu mão. Nós precisamos estar com as nossas redes lavadas, mesmo que nós estamos vindo de momentos difíceis, onde não estamos pegando nada, mas as nossas redes é obrigação nossa de lavar, não de Jesus, não de Deus. Manter a rede limpa é obrigação minha e sua. Deus está pronto a nos chamar. Vamos, mas as nossas redes precisam estar limpas. Isso é obrigação nossa de fazer. E quando Jesus chama ele, Pedro, leva o barco mais a fundo. Leva e nós vamos pescar. E quando eles atracam, saem, né? Jesus fala para ele, olha só, joga a rede do outro lado, Pedro. Quando Pedro joga a rede, eles jogam a rede, eles vão e pega muitos peixes, a qual os outros barcos têm que vir ajudá-los, tal, e todo mundo fica maravilhado em ver o que Jesus fez. Muitas das vezes o barco onde Pedro estava, o nível onde Pedro estava, quando Jesus subiu no barco, o nível raso, o nível de Pedro como experiente, como um cara que dominava a sua profissão, que dominava, né, aquelas águas, o lugar certo, a hora certa, eram lugares rasos, eram lugares que muitas das vezes nós estamos acostumados a viver. São lugares, somos nós que estamos acostumados a fazer as mesmas coisas. São lugares a qual nós estamos acostumados a dominar, onde as coisas estão no nosso domínio, onde nós conseguimos levar, trazer, fazer, acontecer, onde nós dominamos, onde as coisas estão nas nossas mãos, onde tudo eu já sei como fazer, onde tudo está sob o meu controle, onde eu tenho experiência, onde eu tenho 10, 15, 20 anos de evangelho e eu já sei muitas das vezes o que fazer, como organizar. Isso daí eu já vi muitas das vezes. Isso daí a gente já sabe como vai terminar. Às vezes nós estamos vivendo esses momentos, nós estamos vivendo esse nível, o nível que está nas nossas mãos, um nível rotineiro,
Um nível que às vezes nós venhamos para a casa de Deus sem inspiração. Onde nós, muitas das vezes, até pregamos, muitas das vezes tocamos, muitas das vezes fazemos as coisas da igreja, mas por fazer. Como um peso nos ombros. De estar por estar. Muitas das vezes sem dar valor àquilo que Deus, os banquetes ao qual Deus tem proporcionado nós como igreja a viver, porque virou rotineiro. Virou uma coisa rotineira. Igual o pastor falou aqui, os cursos que têm sido dados. Esse livro, Vitor, a gente abriu mão de dar o curso de casais agora, para a gente fazer o curso. Porque sempre bate a data e nós não conseguimos nunca fazer o curso nosso, para estar fazendo o curso. Olha só, vocês não têm noção o quanto outras igrejas queriam estar no lugar de muitos de nós. Quantos membros? De ter a oportunidade que nós temos e muitos de nós não damos valor. Não damos valor. Você sai por aí procurando qual igreja que se preocupa em trazer mulheres para cá para estar discipulando e cuidando? Para trazerem homens para cá cuidando? Para trazer casais para a igreja e estar cuidando? Para cuidar dos jovens, dos pré-adolescentes, dos adolescentes. Sai por aí, queridos. Sai por aí para você ver se você vai achar. Pessoas que se preocupam com seus filhos. Homens que se preocupam com seus maridos. De bem-estar, de como está vivendo, como está sendo. Saem por aí para procurar para vocês ver se vocês vão achar. O quanto a terça-feira, o pastor está falando, o quanto tem sido edificante para o crescimento da igreja. Olha quantas pessoas tem aqui nessa noite. Se você vier aqui na terça-feira, você vai ver quantas pessoas que tem. No crescimento, é no tempo. Agora eu quero perguntar a você, em que você está investindo o seu tempo na terça-feira? Em que você está investindo o seu tempo, homem, na quarta-feira? O que você tem investido o seu tempo, mulheres, quando tem o curso de mulheres? Os jovens, o que está investindo o seu tempo na terça-feira que tem para os jovens? Em que estamos investindo o nosso tempo? Ah, mas é porque eu estou trabalhando, é porque eu estou... Beleza. Tem coisas que não posso deixar para fazer. Ou todo mundo trabalha também, né? Todo mundo trabalha. Todo mundo fica cansado. Todo mundo tem uma atividade. Mas nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus, querido. A nossa vida com Deus. Porque se a nossa vida com Deus não tiver... você imagina. Você priorizar algo terreno e você colocar em xeque a sua salvação. Se você morrer ou se Jesus voltar, a sua vida não estiver alinhada com o que Deus quer, com o que é para ser. O que valeu você investir o tempo e passar a eternidade no inferno? Lá no inferno não vai ter TikTok, não vai ter TV, não vai ter coberta quentinha, não vai ter nada disso. Invista o seu tempo naquilo que é eterno.
Invista o seu tempo naquilo que vai te trazer conhecimento. Invista o seu tempo naquilo que vai nos trazer edificação e crescimento. Nós somos igreja, noiva do Senhor Jesus. Igreja santa, imaculada. Aonde o nosso coração, aonde a nossa alma tem que ansiar pelo noivo. Você já viu alguma namorada ou alguma noiva, ela não querer estar perto do noivo? Quando você namora alguém, eu que já estou 22 anos casado, o meu maior prazer, eu falo com a Renata, às vezes ela fala que meu maior prazer é quando eu chego em casa, que eu estou junto com ela, é quando a gente vai deitar, ficar junto, para a gente ficar conversando. Eu falo com ela, meu maior prazer é esse, de estar junto dela. Meu maior prazer. E já estou 22 anos casado com ela. Quando a gente é namorado, né? Você tem o maior prazer, seu coração palpita quando vai chegar perto, quando sabe que está chegando a hora de chegar na casa, que vai encontrar, você fica todo ansioso. Nós somos noiva. E quantas vezes o noivo está preparado, esperando o encontro de nós nos encontrarmos com ele, de nós irmos ao encontro, e muitas das vezes nós somos relapsos, nós somos relaxados, nós chegamos diante dele com as nossas vestes sujas, nós não damos, a mínima, trocamos por qualquer coisa. Imagina como fica o Senhor Jesus quando olha para nós como noiva. Como tem sido o nosso comportamento como noiva? Será que nós estamos tendo o prazer de estar perto, o prazer de estar junto, o prazer de estar na casa, o prazer de estar no mesmo ambiente que ele? Somos noiva, somos igreja. Fomos chamados para ser e para viver o sobrenatural de Deus, querido, nessa terra. Eu não estou falando que eu e você, nós temos que ser beatos de igreja. Não, não é isso. Eu estou falando que eu e você, nós precisamos assumir um comprometimento real e verdadeiro com o nosso Deus, de transformação de vida. Eu peço a Deus, eu quero ver, querido, pessoas sendo curadas aqui dentro, pessoas sendo edificadas, pessoas sendo libertas, o milagre de Deus acontecendo, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, de tamanha presença de Deus nas nossas vidas neste lugar, pessoas serem impactadas com o mover de Deus, simplesmente ao entrarem naquela porta ali, independente se está na hora do louvor, da mensagem, independente, ao entrar naquela porta ali, elas vão ser impactadas pela presença de Deus que há nesse lugar. Porque a palavra do Senhor diz que aonde Jesus está, aonde há a presença dele, algo diferente, algo novo acontece. Os enfermos são curados, as pessoas são libertas. Nós precisamos buscar e viver isso. Nós precisamos sair da onde Pedro saiu. Nós precisamos fazer igual Pedro, porque às vezes Jesus fala assim, vamos que eu quero te levar para te mostrar quem eu sou, te mostrar e vou te apresentar agora os peixes. E às vezes nós falamos com Deus assim, Senhor, eu já vivi isso daí, não quero mais não, eu já fui lá, eu já falei para aquela pessoa de Jesus, eu já cuidei daquelas pessoas lá, não, eu já fiz isso na igreja, eu tenho experiência nisso, Jesus, eu tenho experiência. O nosso diálogo com Jesus muitas das vezes é esse. Meu casamento, Jesus, não dá mais não, não dá mais certo não, já estou há um tempão, já há tantos anos que não dá mais certo. A minha relação com meus irmãos não dá mais certo, Jesus, não dá. Eu tenho experiência nisso, é longo. Às vezes o nosso diálogo com ele está sendo isso. Ele está falando, vamos, quero te levar para
aonde você não domina, onde eu domino. E nós temos colocado empecilho. Mas Pedro falou assim, ó, eu fui lá, trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro questionou Jesus. Pedro falou com Jesus que tinha experiência. Pedro falou com Jesus que tinha vindo de uma noite que não tinha pegado nada. Mas ele obedeceu. O que falta em nós é obedecer. O que falta em nós, Jesus, ele dá o direcionamento. Quantos direcionamentos não tem sido dado de púlpito? Quantos direcionamentos o pastor não tem dado porque você está esperando Jesus ou o anjo descer para falar contigo? Jesus usa o anjo dele para falar contigo. Os direcionamentos têm sido dados. As palavras têm sido lançadas. Mas muitas das vezes nós começamos a questionar e nós não obedecemos. A ordem tem sido dada. O que falta é nós obedecermos, simplesmente. É jogarmos a rede. É ir para um lugar onde nós não dominamos. É ir para um lugar onde Ele domina. Onde Ele domina. Onde sai das nossas mãos, onde a nossa opinião já não vale mais nada, é o que Ele falar, é o que Ele quer. A palavra do Senhor diz que o que eu tenho para mim, às vezes eu acho que o que eu estou pensando, o que eu estou programando, o que eu estou querendo fazer da minha vida, para mim é bom. Talvez no meu pensamento seja bom, talvez o que você tem programado para a sua vida, para você talvez é bom, para você é bom. Mas e quem disse que para Deus vai ser bom para você? A Bíblia diz o seguinte, que o que o Senhor tem para mim e para você é muito mais daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Às vezes eu estou pensando em dar um passo. Quando eu obedeço o que Deus quer para mim, eu mando 100 passos a mais. Infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Mas às vezes nós estamos querendo viver pela nossa limitação da nossa mente. Nós estamos querendo viver por aquilo que o meu salário pode alcançar. Agora, se eu perguntar para você uma coisa, aonde o seu salário pode te levar? Aonde? Na força do seu braço. Aonde o seu salário pode te levar? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós estamos vivendo dessa forma, fazendo projetos, fazendo plano da onde o seu salário pode te levar, da forma que se você converter isso e colocar nas mãos de Deus, você vai ver aonde o seu salário nas mãos dele você pode alcançar. Você pode alcançar. E eu falo isso de experiência própria, minha. Falo isso de experiência própria de pessoas que eu vi Deus fazendo. Deus fazendo. Às vezes as pessoas olham para nós, olham para mim e acham que eu tenho dinheiro, querido. Às vezes as pessoas acham. Mal sabem elas. Mal sabem. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, impressionante como as coisas são mais fáceis para vocês. Como as coisas são mais fáceis para vocês. Não. Sabe por quê? Porque eu simplesmente, Senhor, eu não posso. Olha, vou ser sincero para você, eu não teria condição de ter o carro que eu tenho. Eu não teria condição de ter o espaço que nós temos. Qualquer dia ainda vou dar o testemunho para vocês da questão do espaço que nós temos. Se eu falo assim, as pessoas, tá de brincadeira. Mas porque Deus falou que ia fazer, Deus fez da forma dele.
Deus fez da forma dele, a forma dele é mais daquilo que eu penso, peço e imagino. Foi muito mais e muito mais rápido, porque eu coloquei nas mãos dele. É dele, não é meu, é dele. É dele. É igual quando eu oro pelas minhas filhas, não são minhas. Antes de ser, eu só tenho o privilégio de educar e cuidar, porque as minhas filhas, a Bíblia fala que os nossos filhos são o quê? Herança do Senhor. Antes de serem minhas, elas já eram dele. Então é dele, não é minha. Eu só tenho o privilégio e a responsabilidade de educar e de criar, mas são dele. Nós precisamos saber aonde nós estamos investindo. Às vezes o nosso coração é tão fechado para nós investirmos na obra de Deus. Querido, faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Eu não estou falando berganha, não. Estou falando faça a prova de Deus, que Deus vai abrir portas sobre a sua vida, em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido financeiro. Adore com alegria. Adore com alegria. Queira viver na profundeza. Queira viver onde você não tome mais as suas próprias decisões, onde a sua razão não fale mais alto. Mas queira viver aonde o Espírito, as águas do Espírito te conduz. Aonde a vontade de Deus vai te conduzir, onde Deus vai abrir portas, aonde você vai poder entrar em lugares e você vai ser transformador de ambiente, porque Deus não precisa de pessoas eloquentes, simplesmente. Deus não precisa de pessoas estudada. Deus precisa de um coração quebrantado, de pessoas comprometidas com Ele. É isso que Deus está à procura, pessoas obedientes, que obedeçam e que priorizem a vontade dEle, que priorizem a palavra dEle, que priorizem em se colocar numa posição com as suas redes limpas, prontos a serem usados por Ele. Prontos para serem usados. Igual nós pregamos aqui e nós falamos, nós colocamos os nomes aqui das pessoas aqui para estarmos orando por essas pessoas, para que Deus faça, e a intercessão é algo extraordinário. A intercessão é algo extraordinário. Essa semana eu pude viver mais uma vez algo extraordinário da parte de Deus. Extraordinário. Tem um casal que está aqui, o nome que eu coloquei, um dos casais, em que o rapaz chegou para mim, teve um dia que passou mal lá na empresa e tal. Pô, o que está acontecendo? Você está passando mal? Eu estou mal, meu casamento está ruim, minha mulher decidiu, falou que vai embora, vai separar. E a gente já está uns 3 meses assim já. Eu falei, calma. Eu falei com ele assim, seu nome está lá orando, seu nome está nas minhas orações, estou orando por vocês. Ele falou assim, mas eu acho que não vai ter jeito mais não. E eles têm uma filha de 8 anos. Eu falei, cara, olha só, como é que você vai abandonar a sua família? Você não vai lutar mais pela sua família? Você imagina, sua mulher é uma mulher nova. Ela separar de você, ela vai arrumar outro homem, cara. Você imagina, sua filha não vai ficar com você, vai ficar com ela. Aí ela vai botar outro homem dentro de casa e a sua filha vai ser criada por outro homem. Nós temos visto aí tanta maldade acontecendo. A sua mulher trabalha, a sua filha vai ficar com um cara desconhecido dentro de casa. E comecei a conversar com ele, falar com ele. Ele falou, não, mas eu acho que não vai ter mais jeito, é ela que não quer e tal. E eu lembrei que esse rapaz, eles são desviados. E na igreja do irmão da Nani que eu fui ministrar ano passado, que eu vou até agora ministrar de novo lá,
eles eram de lá. E ele falou comigo assim, quando eu entrei na empresa, foi uma semana que eu fui ministrar lá e eu entrei na empresa. E conversando com ele, eu falei, fui ministrar na igreja lá, assim, assim, assado. Ele falou, eu era de lá. Eu ia nesse encontro, não fui nesse encontro. Aí, eu lembrei. Aí, ele o tempo passando, ele falou comigo assim, poxa, tem 3 meses que a gente não vai na igreja, ninguém ligou pra gente, tal, pais, estavam chateados e tal. Aquela melinda, né? Quando as pessoas, elas se afastam da igreja, deixam de ir na igreja e querem que as pessoas vão atrás e tal, e não foi ninguém, ele falando comigo. E eu falei assim, poxa, mas também, por que você não voltou, você não tem um contato? Ele, não, mas ele tinha que ir atrás e tal. Eu falei, não, mas tá bom. E ele ficou chateado com os pastores de lá. E eu falei com ele, cara, até me propus aí conversar com eles. Eu falei assim, mas a esposa dele não me conhece, não vai abrir nada para mim, não vai falar nada comigo. O que eu fiz? Como eu ia ministrar lá, eu falei assim, na minha mente, eu trabalhando e pensando, falei, eu vou mandar uma mensagem para o pastor de lá e vou pedir para ele entrar em contato com esse casal que ele tem o contato, para ir lá fazer uma visita. E fiquei o dia intercedendo. Falei, Senhor, toma esse casal nas suas mãos. Isso foi numa segunda-feira. Senhor, toma esse casal nas suas mãos. Senhor, toma o coração dos pastores daquela igreja nas suas mãos. Toma o coração deles. Jesus, toca. E fiquei assim o dia todo intercedendo. O dia todo intercedendo. Na minha mente falando aquilo ali. Toma, quebranta os corações. Toma o coração da esposa dele. Tal. E fui assim o dia todo. Trabalhando e orando, intercedendo. Quando foi na terça-feira de manhã, ele chegou lá e falou assim comigo. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que foi que aconteceu? Eu fiquei até preocupado, né? Que num dia o cara estava, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que foi que aconteceu? Ele falou assim, rapaz, ontem estava lá em casa com a mulher e a esposa só tem a segunda-feira de folga, que ela fica em casa. O resto ela trabalha a semana toda à noite. Estava lá em casa com a mulher ontem, né? Cada um para um lado, brigado. Daqui a pouco, bateu lá na porta. Quando eu abri a porta, eram os pastores da igreja. O pastor presidente de Três Rios e o pastor daqui bateram lá na casa dele. Falou assim, durante todo o dia, o Espírito Santo estava me incomodando, falando que eu tinha que vir aqui hoje. Porque se eu não venho aqui hoje, ele começou a falar, Deus está me mostrando que você ia tentar se matar. Eu tinha que vir hoje. Durante todo o dia, o Espírito Santo me incomodando. Hoje você tem que ir lá. Ele falou assim, e eu já estou uns 3 meses tentando vir aqui e não consigo. Mas o Espírito Santo falou assim, hoje você tem que ir lá. Você está vendo como o poder da intercessão, da oração, de viver, isso é viver sobrenatural de Deus, querido. Não tem ninguém correndo, batendo palma e pulando, dando cambalhota. Mas isso é sobrenatural de Deus. Deus nos chamou para isso. Não interessa se ele é da nossa igreja ou de outra igreja. O que interessa é a obra de Deus sendo feita na terra, fazendo parte, fazendo a obrigação nossa como igreja. Isso que nós precisamos entender. Isso que nós precisamos entender. Somos chamados para viver e para fazer o sobrenatural, viver o sobrenatural de Deus, mas para isso nós precisamos entender e nos conectarmos com Deus e saber o que Deus tem para cada um de nós. Deus não quer usar você simplesmente, a igreja, este lugar aqui, não é um lugar para você ser usado por Deus. Assim, num bom sentido. Não é um lugar para você ser usado por Deus, querido. Aqui é um lugar que nós juntos, nós viemos entregar a nossa adoração. Como corpo. O lugar de você ser usado por Deus é na rua. O lugar de você ser usado por Deus é no seu trabalho, no colégio, na sua casa. Esse é o lugar de você ser usado por Deus. Onde Deus vai falar para você assim, vai lá e dá uma palavra de ânimo àquela pessoa que está triste. Quantas vezes Deus já falou isso com você?
Quantas vezes Deus já falou comigo? E você fala assim: minha rede está suja. Você fala assim: eu não tenho o que falar. O que eu vou lá falar? Eu não tenho o que falar. Isso é sinal de rede suja, sabe por quê? Não está preparada para a hora que Deus quer usar. Quantas vezes Deus fala para você: vai lá e ora por fulano? Quantas vezes Deus toca na tua mente e fala assim: ó, ora por fulano de tal. Ora por fulano de tal. Às vezes Deus quer usar você para salvar alguém, para dar livramento a alguém, para curar alguém. Deus chama você. Deus desperta você. E muitas das vezes nós estamos insensíveis a ouvir a voz de Deus. Ah, isso não é para mim não. Aí você passa a mensagem para o pastor, ou passa a mensagem para o seu líder, passa a mensagem para um montão de gente. Enquanto Deus quer usar você, enquanto Deus quer fazer através da tua vida. Cada um de nós. Aqui para Deus, entenda o seguinte, querido. Nós não somos mais importantes do que vocês, do que os membros da igreja. Deus não quer usar mais eu, o pastor, a pastora, ou outros pastores do que vocês, não. Não. Se vocês forem olhar as irmãzinhas das Assembleias de Deus, aquelas irmãzinhas da oração, do coque, na grande maioria delas, são as irmãs mais humildes da igreja. São as irmãs que se vestem pior, são as irmãs que têm as piores casas, mas são as irmãs que têm uma conexão direta com Deus, porque investe tempo em oração, investe tempo, elas não estão preocupadas com nada em volta delas, elas estão preocupadas com a missão que Deus deu para elas na terra. Eu tenho uma tia lá em Avelar, lá o Júnior já foi lá comigo, que agora, assim, tem um pé de goiaba lá na casa da minha tia, onde no dia que eu fui lá só tinha 2 cadeiras. Agora meu pai foi lá, meu pai falou que tem 3 cadeiras. Tem um pé de goiaba lá no meio do quintal que tem 3 cadeiras em volta do pé de goiaba. 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde, 6 horas da noite. Pode estar quem tiver, chegar quem chegar, fazendo o que tiver fazendo. Deu esses horários, quem tiver lá, ou vai esperar, ou vai orar. Quem tiver lá. 6 horas da manhã, 10 horas, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. Quem tiver lá, vai orar. Aquilo lá é uma coisa sagrada para ela, para eles. Comprometimento. E assim, o que chega de gente lá nesses horários, o que chega lá de pessoas que não pegaram nada de noite na rede, o que chega de pessoas para estarem orando, viraram referência de oração, viraram referência, simplesmente por se comprometerem, simplesmente por querer marcar a geração deles em fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. Deus nos convida a nós sairmos do raso e pescar, querido. Deus nos desafia a sair de uma zona de conforto, de sair de um lugar, porque quando você está na margem, qualquer coisinha que acontece, você pode correr. Qualquer coisinha que acontece, você abre mão, você larga, você sai correndo, você fala, não quero mais, eu estou chateado, eu estou isso, eu estou aquilo. Você começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor. Porque isso é chato, aquilo é chato, isso não dá, aquilo não dá. Acha desculpa para tudo quanto é coisa.
Agora, quando você está em alto mar, onde você não tem mais a sua escolha, a escolha é isso ou isso. Já não é mais o que você acha, é o que Deus determina. E o que Deus está à procura é de pessoas que querem viver o que Ele determinou para cada um de nós. E você pode ter certeza de uma coisa: o que Deus determinou para mim e para você é muito mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos em viver. Que nós venhamos viver, sair do nosso raso e querer viver experiências com o nosso Deus. Assim como aqueles homens viveram, quando eles viram o que Deus fez naquele lugar, o que Deus fez, a quantidade de peixe que eles apanharam, eles se prostraram. E Jesus falou com eles assim: a partir de hoje, não vão pescar mais peixes, mas vocês vão ser pescadores de homens. A partir de hoje, Deus fala conosco. A partir de hoje, vocês não vão ser mais pessoas reclamonas. A partir de hoje, vocês não vão ser pessoas que olham circunstâncias. A partir de hoje, vocês não vão ser mais pessoas medrosas, pessoas que ficam com medo de falar, com medo de assumir compromissos, com medo de tomarem atitudes. A partir de hoje, vocês vão ser pescadores de almas. Vão ser ganhadores de almas, vão ser proclamadores da palavra de Deus. É isso que Deus nos chama para fazer. É isso que Deus chama a cada um de nós a vivermos, sermos pescadores de homens, explanarmos a palavra do Senhor. Porque, querido, os dias são maus, os dias estão ficando cada dia mais difíceis. Nós precisamos nos posicionar, porque aquelas pessoas que não estiverem com base na palavra vão ser enganados. Aquelas pessoas que não tiverem base, não estiverem por dentro, com seus pés firmados na rocha, vão ser enganados. Nós precisamos nos firmar. Nós precisamos estar envolvidos diante da glória de Deus. Do dia a dia. Não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Mas quero que você coloque agora diante de Deus. Como está a tua vida diante dele? Você tem sido aquela pessoa que está vivendo um protocolo? Ou você tem buscado a viver o sobrenatural de Deus? Você tem conseguido viver isso? Viver esse sobrenatural de você buscar Deus de tal forma que você consiga verdadeiramente ver, sentir, ouvir a voz de Deus, fazer aquilo que Deus tem determinado para você, para nós como igreja. Hoje é um dia que Jesus, fala com você e desamarra esse barco. Lava as suas redes, desamarra esse barco, que eu quero te levar para um lugar mais profundo. Quero levar você para um lugar de intimidade comigo. Quero levar você para um lugar aonde vai estar eu e você. Mas para isso nós precisamos lavar as nossas redes. Precisamos tomar atitudes de comprometimento. Deixar as desculpas de lado. Deixar as nossas desculpas de lado. E viver aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Eu queria orar por você.
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, Jesus. Você pode se colocar em pé, querido. Adore ao Senhor nessa noite. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite. Senhor, que nessa noite, ó Pai, aquelas pessoas, ó Deus, que porventura estavam com as suas redes estagnadas, Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa estar tocando, Senhor, nos corações. Que ministérios venham ser reativados nessa noite. Que vidas de oração venham ser reativadas nessa noite. Que vidas, ó Pai, de comprometimento com a Tua palavra venham ser reativadas nessa noite. Que vidas, ó Pai, com leitura da Tua palavra vão ser reativadas nessa noite. Uma vida de comprometimento contigo, Senhor. Senhor, porque o Senhor espera encontrar, quando o Senhor voltar, uma igreja comprometida com a Tua palavra, uma igreja comprometida, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa noite. Nós pedimos, ó Pai, toma os nossos corações, toma as nossas mentes. Deus, ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades, ó Deus. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, ó Pai. Sabemos, ó Deus, o quão, Senhor, somos bombardeados. O quanto, Senhor, há investida, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Mas nós pedimos ao Senhor nessa noite, nos ajuda. Nós estamos dispostos, ó Pai. Nós não queremos, ó Pai, ficar retrucando ao Senhor. Nós não queremos ficar discutindo, Senhor, com a Tua ordem. Mas nós queremos, ó Deus,
pegarmos as nossas redes e lançarmos e voltarmos, ó Deus, ao mar alto. Voltar, Senhor, um lugar, Senhor, de intimidade contigo, aonde, Senhor, não vai imperar mais a nossa vontade, mas a tua vontade vai prevalecer na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos, agradecidos, crendo, Senhor, na renovação do nosso coração, na renovação da nossa mente, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus. Santo é o teu nome, meu Pai. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Querido, tenha uma vida de comprometimento com o Senhor. O Senhor falou com você hoje. Vai da tua parte agora obedecer ou não obedecer. Vai da tua parte agora tomar uma vida de comprometimento ou não. De querer viver o sobrenatural de Deus ou não. De querer ser uma pessoa usada e ousada por Deus ou não. Deus quer fazer de nós e fazer em nós e através de nós. Valorize aquilo que Deus tem dado a essa igreja. Valorize o que Deus tem dado de visão ao nosso pastor para cuidado da igreja. Vamos ser ganhadores, pescadores de homens e de mulheres. Amém?